Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa que dei o nome de Elo. Então, essa é a bolsa Elo. Ela ficou muito linda, pessoal. E também o fechamento dela é com zíper. Olha que luxo! Eu estou apaixonada na bolsa Elo e gostaria muito de saber se vocês gostaram. Então, se você gostou, deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário. E se você não for inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder as bolsas novas que postarei aqui para vocês. Agora, se você já gosta do meu trabalho e quer me ajudar diretamente nas produções das bolsas, clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada! E a nossa bolsa Elo ficou num tamanho excelente, medindo 37 aqui de largura na parte de cima. Na parte mais larga, ficou medindo 43 e de altura 19 centímetros. E aqui na parte do fundo, 38. Pessoal, eu vou deixar todos os materiais usados passando aqui na tela em algum lugar para vocês e também na descrição do vídeo para vocês adquirirem através do YouTube Shopping, que é super seguro e confiável. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. E para fazer a bolsa, eu vou usar esse tom de marrom maravilhoso que eu amo de paixão. É o fio poliéster de 5 milímetros, pessoal. E essa cor maravilhosa é a 0913. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição e também passando em algum lugar aqui da tela para vocês adquirirem através do YouTube Shopping, que é super seguro e confiável. E vou usar agulha de 4,5 milímetros. Nós vamos iniciar fazendo 16 correntinhas. Fiz 16 correntinhas. E ficou medindo 11 centímetros. Para quem quiser aumentar ou diminuir a bolsa, pessoal, nessa parte, basta fazer uma quantidade de correntinhas par e ficar com a quantidade de pontos ímpar. Por exemplo, eu fiz aqui 16 correntinhas e agora eu vou fazer 15 pontos baixos, tá? Precisa ter uma quantidade ímpar para dar certo. Então, agora eu viro as correntinhas para trabalhar nessas alcinhas aqui atrás. Pulo a primeira, olha, pulo a primeira e venho na segunda e faço uma sequência de 15 pontos baixos. Assim. Cheguei ao final, fiz 15 pontos baixos. Agora, faço uma corrente e viro. Pego aqui no primeiro ponto, olha, nas duas alcinhas, e faço o primeiro ponto baixo. Eu vou fazer aqui 15 pontos baixos também. Nós vamos fazer 3 carreiras de 15 pontos baixos, tá? Então, estamos aqui na segunda. Eu vou terminar essa e vou fazer mais uma. Olha, fiz 3 carreiras de pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, eu faço uma corrente e viro. A partir da quarta carreira, a gente vai dar início ao ponto fantasia. Então, eu vou fazer assim no primeiro ponto. Laço, pego aqui nas duas perninhas do ponto, olha, do primeiro ponto. Trago o fio e faço meio ponto alto. No próximo ponto, olha, eu faço um baixíssimo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um baixíssimo. Vamos fazer essa sequência até o final da carreira. E aqui no último ponto, a gente vai colocar também
meio ponto alto. Então, a gente iniciou com meio ponto alto e finalizamos também com meio ponto alto. Olha como ficou do outro lado. Agora, faço uma corrente e vamos para a quinta carreira. Aqui na quinta carreira, a gente vai fazer aumentos. Eu vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto e um aumento aqui no último ponto, tá? Então, para fazer o primeiro ponto, eu vou inserir a agulha dentro aqui, olha. Pegando apenas a alça de fora. Trago o fio, faço um ponto baixo. Aqui no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto, formando um aumento, olha. 2 pontos no primeiro ponto. Agora, nos demais, eu vou colocar um ponto apenas. Então, vou colocando um ponto para cada ponto de base, pegando aqui na alcinha de trás. Olha, cheguei ao final, vou trabalhar o último ponto. Pegando aqui na alcinha de trás, eu vou colocar 2 pontos, olha, 2, tá? 2 pontos aqui no último ponto. Então, aqui na quinta carreira, nós ficamos com um total de 17 pontos, porque fizemos aumentos, tá? Agora, faço uma corrente e vamos para a sexta carreira, que é a carreira que a gente faz os motivos. Então, eu vou laçar, vou inserir a agulha aqui dentro do primeiro ponto e faço meio ponto alto. No próximo ponto, eu faço um baixíssimo. Agora, meio ponto alto, um baixíssimo, aquela mesma sequência que a gente fez, tá? Meio ponto alto, um baixíssimo, até o final da carreira. Olha, fiz um baixíssimo e vou trabalhar agora o último ponto. Aqui está o último ponto. Então, eu laço, insiro a agulha e trago o fio, faço meio ponto alto. Então, a gente vai iniciar com meio ponto alto e vamos finalizar com meio ponto alto. Olha, então a sexta carreira está pronta, com um total também de 17 pontos. Agora, faço uma corrente e viro e vamos para a sétima carreira. Aqui na sétima carreira, a gente vai fazer um aumento aqui no começo e um aumento aqui no final. Então, eu vou inserir a agulha pegando aqui na perninha de fora, vou fazer volto aqui no mesmo ponto e coloco mais um ponto baixo, olha. Então, fico com 2 pontos, né, formando um aumento aqui no começo. Agora, aqui no meio, eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final. Olha, trabalhei os pontos e cheguei no último. Aqui no último, eu vou fazer um aumento. 2. No mesmo ponto de base. Como realizamos aumentos, então aqui na sétima carreira, ficamos com um total de 19 pontos. Agora, uma corrente e vamos para a oitava carreira, que será de motivo. Laço, aqui no primeiro ponto eu faço meio ponto alto, no próximo, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto, um baixíssimo, assim até o final. Cheguei ao final da oitava carreira, o último ponto foi um ponto meio alto e fiquei também com um total de 19 pontos. Agora, faço uma corrente e viro. Aqui na carreira de pontos baixos, a gente vai fazer aumento. Então, vou fazer aqui um aumento no primeiro ponto. Nos demais, eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base. E no último ponto, eu vou fazer um aumento também. Olha, cheguei ao final, vou trabalhar o último ponto, colocando um aumento. Então, a nona carreira está pronta, com um total de 21 pontos. Agora, faço uma corrente e vou iniciar a carreira de motivos.
meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, estou na 10ª carreira, tá, pessoal? Veja que tá ficando com formato de triângulo, porque a gente tá fazendo aumentos a cada carreira, né? Então, estamos na 10ª carreira, e na 10ª carreira a gente vai ficar com 21 pontos. Então, eu vou realizar essa sequência intercalando uma carreira de motivos e uma carreira de pontos baixos com aumentos, até ficar com 35 pontos na carreira, tá? Aqui estamos com 21, então eu vou crescer aqui meu trabalho até ficar com 21 pontos, seguindo esse padrão que eu ensinei para vocês. Então, eu vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, já adiantei, fiz 24 carreiras, tá? E na 24ª carreira, eu tenho 35 pontos. Olha, e as medidas? Aqui no começo mede 13 centímetros, de comprimento 20, e aqui na parte mais larga, 27 centímetros. Então, a carreira de número 24 é uma carreira de motivos. Agora, a gente vai fazer o fundo da bolsa, aqui o meio do trabalho, tá? Então, eu faço uma corrente e viro. Vou fazer uma carreira de pontos baixos, mas não vou fazer aumentos, tá? E eu vou fazer aqui 35 pontos, tá? Um ponto para cada ponto de base. Assim. Eu vou marcar essa carreira só para a gente saber que essa é a primeira carreira aqui do meio. Então, vou marcar aqui no ponto baixo, olha, para eu saber. Aqui no meio, eu vou fazer 15 carreiras, tá, pessoal? Cada carreira com 35 pontos. Estou chegando ao final da carreira, vou colocar o último ponto. Então, carreira de número 25 pronta, com total de 35 pontos. Agora, faço uma corrente e viro. Então, pegando aqui nas duas perninhas do ponto, eu vou fazer meio ponto alto, um ponto baixíssimo, do mesmo jeito, tá? Olha, então, aqui no meio eu vou trabalhar 15 carreiras, cada carreira com 35 pontos, tá? Que são as carreiras neutras aqui do meio. Eu vou adiantar essas 15 carreiras, tá? Ao final, eu volto para mostrar para vocês. Olha, já adiantei aqui as carreiras, eu marquei aqui a primeira carreira, né, aqui do meio, cada carreira com 35 pontos. A última carreira que fiz foi de pontos baixos, tá? Então, vamos contar. A primeira carreira marcada é essa de pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Olha, e de comprimento está medindo 31 centímetros. Aqui, só a parte do meio, pessoal, do fundo, ficou medindo 12. Então, agora, vamos dar continuidade. A gente vai fazer aqui a outra parte, igual a gente fez aqui, só que inverso, tá, pessoal? Então, vou fazer uma corrente e vou fazer aqui o primeiro ponto. Então, eu laço, vou fazer uma carreira de motivo, né? Então, inicio com meio ponto alto, um baixíssimo, do mesmo jeito. Essa carreira já pertence ao outro lado, tá? A subida do outro lado. Então, eu vou marcar essa carreira. Eu vou marcar aqui. Só pra gente saber que essa carreira pertence às 24 carreiras que a gente vai trabalhar daqui pra frente, tá? Cheguei ao final da carreira. Olha, finalizei a carreira de número 40, que foi essa carreira aqui de motivos.
e marquei. Estão vendo aqui que eu marquei essa carreira? Agora, eu faço uma corrente e viro. A partir de agora, a gente vai iniciar as diminuições. Então, em cada extremidade, a gente vai diminuir um ponto, fazer uma diminuição de cada lado, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma. Vou inserir a agulha aqui pegando na perninha de trás. Trago o fio e deixo na agulha. Venho no próximo ponto, olha, no próximo ponto, insiro a agulha, trago, tenho 1, 2, 3 alças, laço e tiro tudo. Então, aqui no começo eu tinha 2 pontos, agora passei a ter um ponto apenas, fiz uma diminuição. No restante aqui no meio, a gente segue trabalhando do mesmo jeito. Um ponto para cada ponto de base. Assim, até o penúltimo ponto. Estou chegando ao final da carreira, tenho 2 pontos, então eu vou inserir a agulha nesse ponto, trago o fio e deixo na agulha, venho aqui no último, que fica bem aqui no cantinho, trago o fio também e deixo na agulha. Tenho 3 alças, laço e tiro tudo. Então, formamos aqui também uma redução, igual a gente fez aqui no começo. Então, aqui na carreira de número 41, nós ficamos com um total de 33 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou fazer a carreira de motivos, pessoal. Vou adiantar essa carreira e já volto com vocês. Terminei a carreira de número 42. Agora, faço uma corrente e viro e vou fazer a diminuição aqui no começo. Então, eu vou inserir a agulha, trago o fio e deixo. No próximo ponto, trago o fio e deixo. Laço e tiro tudo. Aqui no meio, faço do mesmo jeito, um ponto para cada ponto de base. E no final também faço mais uma diminuição. Estou chegando ao final da carreira. Aqui, eu vou fazer a diminuição. Olha. Diminui aqui, né? Trabalhei em cima desses 2 pontos. Então, carreira de número 43, com total de 31 pontos baixos, tá? Então, a cada carreira de pontos baixos, a gente vai diminuir 2 pontos. Faço uma corrente, viro para fazer a carreira de motivos, que é do mesmo jeito. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, diminuindo. Aqui nessa carreira, eu tenho 31 pontos, eu vou trabalhar diminuindo, seguindo esse padrão, intercalando, até ficar com 15 pontos, tá? A mesma quantidade que a gente ficou aqui. Então, eu vou adiantar o meu trabalho, eu vou seguir diminuindo. Quando chegar ao final, eu volto para mostrar para vocês. Já adiantei as carreiras, pessoal, e cheguei na carreira de número 60. Aqui nessa carreira, eu tenho 15 pontos, olha. E essa última carreira que fiz foi de motivos. Olha, daqui, do ponto marcado até aqui, eu fiz 21 carreiras, tá? E o nosso trabalho está assim. Agora, a gente vai fazer essas 3 carreiras de pontos baixos aqui. Cada carreira com 15 pontos baixos. E agora, então, vamos dar continuidade. Eu vou fazer uma corrente e vou fazer 3 carreiras de pontos baixos, cada carreira com 15 pontos. Nessa carreira, eu vou pegar aqui na perninha de trás dos pontos, e nas outras eu vou pegar normal, nas 2 alcinhas. Olha, já terminei a carreira, fiz 15 pontos baixos, agora faço uma correntinha e vou fazer a segunda carreira. A partir da segunda, eu vou pegar aqui nas 2 alcinhas. Vou adiantar essa carreira e a próxima e já volto com vocês. Olha, já concluí aqui as 3 carreiras, tá? Cada carreira com 15 pontos. Então, aqui eu fiz um total de 63 carreiras, tá, pessoal? No total, 63 carreiras.
E até aqui a nossa bolsa está assim. Eu gastei até aqui, pessoal, 220 gramas em torno de 115 metros. Olha o cone, como usei bem pouco. Nessa hora aqui, se você quiser trocar de cor, você pode trocar de cor, tá? Para fazer aqui a lateral da bolsa, que também fica muito bonita. Eu vou continuar nesse tom de marrom, tá? Eu optei por fazer a bolsa inteira na mesma cor marrom. Mas, como eu falei, se você quiser aproveitar aí sobrinhas de fio, é a hora de você entrar aqui com a outra cor. Então, agora a gente vai trabalhar um contorno aqui desse lado. Então, nós temos no total 63 carreiras, né? Então, nós vamos distribuir aqui, pessoal, 63 pontos, tá? Até o final. Então, o primeiro ponto eu vou colocar aqui, junto com esse último ponto. Olha, primeiro ponto. Vou marcar esse primeiro ponto para eu não me perder. E agora a gente vai colocando um ponto para cada carreira, tá? Então, eu pus aqui nessa carreira, a próxima é aqui nessa carreira de pontos baixos, olha, estão vendo aqui? Bem aqui no meio tem a carreira de pontos baixos, né? Eu vou pegar aqui nessas duas alcinhas, nessa alcinha de cima, tá? Não importa onde você vai pegar em cada carreira. O importante aqui é você distribuir 63 pontos, tá bom? Então, peguei aqui na alcinha de cima, olha. Nessa parte aqui na direção da carreira de pontos baixos, eu vou pegar nessas duas alcinhas para reforçar, tá? A gente precisa ter 63 pontos, tá? Para o nosso trabalho dar certo. Estou chegando ao final do contorno. Fiz até aqui 61 pontos. Agora, eu vou colocar os 62 aqui, pessoal, ó. Pegando essas duas alcinhas. E, para completar 63, eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou pegar aqui nesse primeiro ponto dos 15, tá? Aí, eu completo 63. Como eu falei, o importante é você ter 63 pontos, tá? Vou marcar esse ponto e vou manter, tá? Esses pontos marcados até a gente costurar os cantos da bolsa, pra gente não se perder, tá? Agora, a gente vai trabalhar a alça, tá, pessoal? E depois a gente vai fazer um contorno aqui desse lado com 63 pontos, igual a gente fez aqui. Então, eu vou fazer a minha alça com... E eu vou fazer a minha alça com 35 correntinhas, tá? Nessa hora, você pode adaptar. Você pode fazer a tua alça menor ou maior, tá? Fiz as 35 correntinhas e ficou medindo 25 centímetros. Agora, eu vou medir essa parte que eu me esqueci de medir, tá? Então, aqui de comprimento ficou medindo 51 centímetros. Depois de fazer as 35 correntinhas, a gente vai prender aqui na direção aqui da primeira carreira desse lado com um ponto baixo, tá? E vamos marcar esse ponto baixo. Vamos marcar esse ponto baixo porque esse ponto baixo já pertence aos 63 pontos que a gente vai distribuir aqui desse lado, tá? Então, já fiz um ponto na direção dessa carreira. Agora, eu venho para essa outra carreira, pegando aqui nas duas perninhas. E coloco o segundo ponto. Aqui, nesse cantinho, nessa alcinha, coloco o terceiro ponto. Agora, na direção aqui dessa carreira de motivos, ó, nessa direção, eu vou encontrar o lugar onde eu vou inserir a agulha. Eu vou inserir aqui em cima, nessa alcinha de cima. E aqui na direção da carreira de pontos baixos, eu vou pegar nessas duas perninhas, tá? Aqui na alcinha de cima e aqui nas duas alcinhas.
uma alcinha aqui em cima e 2 alcinhas aqui embaixo. Como eu falei, o importante é você colocar 63 pontos, tá? Eu vou adiantar essa carreira. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Olha, vim mostrar esse final aqui pra vocês. Fiz 60 pontos até aqui. Agora aqui eu vou colocar 61, 62 aqui na alcinha de cima e 63 aqui, tá? Então, vamos lá. 60, 61, pegando nas 2 alcinhas. 62 aqui nessa alcinha de cima e 63 aqui, pegando aqui no primeiro ponto dos 15. Então, fizemos aqui 63 pontos no total. E vou marcar esse ponto também, tá? E vamos manter essas marcações até a hora de costurar os cantos da bolsa, tá? Agora, a gente vai fazer 35 correntinhas para formar a alça. Já fiz as 35 correntinhas e agora a gente vai prender aqui nesse ponto marcado, pegando nas 2 alcinhas e vamos fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, agora faço uma corrente e viro o meu trabalho. A gente vai virar, tá, pessoal? Vamos trabalhar no sentido contrário. Ao invés de continuar aqui, a gente vai virar o trabalho do avesso. Assim, ó. Vamos virar o trabalho do avesso, tá? E vamos trabalhar aqui no sentido contrário. Então, eu fiz uma correntinha. Aqui nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. No mesmo ponto, eu fiz um ponto baixo, tá? No mesmo ponto. E vou marcar esse ponto. Esse ponto pertence a os 63 aqui desse lado, tá? Agora, a gente vai trabalhar as 35 correntinhas da alça. E vamos fazer dessa forma. Localizo aqui a primeira correntinha. Estão vendo que a correntinha está com o lado de trás virado para cima? Nas alcinhas de trás, olha. Aqui é o lado da frente das correntinhas, né? E aqui é o lado de trás. A gente vai inserir a agulha aqui, pegando uma alça aqui embaixo e deixando em cima 2 alças, tá? Trago o fio e faço um ponto baixo. Venho para a próxima correntinha e pego nessa alcinha de baixo. E faço o ponto baixo. Vamos fazer aqui 35 pontos baixos. Fiz 35 pontos baixos aqui na parte da alça. Esse pontinho marcado eu não contei, porque ele pertence a esse lado, né? O lado que temos 63 pontos. Então, fiz 35 pontos baixos aqui na alça. Contem aí o de vocês, tá? Para ficar tudo certinho. E agora, eu vou pegar aqui no primeiro ponto desse lado, que é esse ponto marcado. E a gente vai trabalhar, pessoal, o ponto baixo relevo, ó. Eu vou pegar aqui na alcinha de trás do ponto, eu vou inserir a agulha dentro do ponto. Estão vendo aqui as 2 perninhas? Eu vou inserir pegando aqui, tá? Para formar o ponto baixo relevo. Trago e faço o ponto baixo. Vou marcar esse ponto baixo. E aqui eu vou colocar 63 pontos até o próximo marcador. Pegando aqui nas alcinhas de trás, olha. A partir de agora, tudo fica mais fácil, né? Porque a gente já tem a contagem certa. Os pontos já estão marcados. Cheguei aqui do outro lado, no ponto marcado. Faço um ponto baixo relevo nesse ponto marcado. E marco novamente. Agora, eu vou trabalhar as 35 correntinhas aqui da alça. Pegando aqui na alcinha de baixo.
do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado. Contem os pontos de vocês, tá? Então, eu vou trabalhar a alça, esse lado, e quando chegar aqui, pessoal, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, fiz 62 pontos até aqui e o 63 já está aqui. Então, tiro aqui o marcador. Eu vou encerrar em cima do ponto marcado, pegando aqui nas duas alcinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Aqui nesse mesmo ponto que eu fiz a correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, pegando aqui na alcinha de trás, olha. E vou marcar esse primeiro ponto da carreira. E agora eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base. Pegando nas alcinhas de trás por toda a carreira, tá? Olha, veja que já está formando o relevo aqui no canto. Olha, cheguei aqui na parte da alça, vou tirar o marcador e vou fazer os pontos relevos do mesmo jeito, tá? Olha, fiz aqui o último ponto, agora vamos trabalhar a alça. Do mesmo jeito, fazendo os pontos baixos relevo. Estou chegando ao final de mais uma carreira. Vou tirar o marcador. Vou encerrar aqui em cima, pessoal, olha, desse primeiro ponto, pegando aqui nas duas alcinhas dele. Trago o fio e faço um baixíssimo. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho do outro lado. Nesse mesmo ponto que eu fiz a correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E vou marcar esse primeiro ponto baixo. Fiz ele pegando na perninha de trás, tá? Do mesmo jeito. E agora eu vou seguir fazendo a próxima carreira. Então, pessoal, a gente vai seguir esse padrão por algumas carreiras, tá? Eu vou adiantar aqui o meu trabalho. Eu vou fazer algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também a medida. Olha, pessoal, já adiantei as minhas carreiras. Cada relevo desse tem 2 carreiras, então eu tenho 1, 2, 3, total 6 carreiras. Olha como ficou. Vou medir para vocês verem. Olha, está ficando com tamanho excelente, de largura 38 centímetros. Essa faixa de 6 carreiras ficou medindo 5 centímetros. Olha o quanto eu já gastei do cone. Até aqui, eu gastei em torno de 200 metros de fio. E essa parte aqui já crochetada está pesando 387 gramas. Então, se você quiser mudar de cor, pessoal, para fazer os cantos, essa é a hora. Então, eu vou arrematar, vou dar um espaço no fio para cortar. Fiz aqui o último ponto baixo, tá? Vou pular esse primeiro ponto marcado, vou inserir a agulha no ponto seguinte, levo o fio lá para trás, vou inserir a agulha por dentro desse último ponto, pegando as 2 alcinhas de trás. E pego o fio e desço com ele assim, olha. Agora, é só a gente esconder esse excesso aqui por baixo dos pontos. Cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Vou marcar novamente, pessoal, esse ponto, tá? Aquele mesmo ponto, ó. Aqui está o último ponto da carreira e aqui está o primeiro ponto desse lado. E até aqui o nosso trabalho está assim. Olha que interessante.
Agora, vamos fazer os cantos da bolsa. Eu vou iniciar fazendo 16 correntinhas. Fiz 16 correntinhas, fiz 16 correntinhas, que ficaram medindo 10 centímetros. Agora, eu viro para trabalhar nessas alcinhas de trás. Vou pular a primeira alcinha e iniciar na segunda, fazendo o primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer aqui, pessoal, 3 carreiras de 15 pontos baixos cada, tá? Então, estou fazendo aqui a primeira. Eu vou precisar de 3 carreiras. Já adiantei as 3 carreiras, 1, 2, 3, cada carreira com 15 pontos baixos. Agora, eu faço uma corrente e viro o meu trabalho. E aqui, pessoal, nos cantos, a gente vai trabalhar o mesmo ponto que a gente trabalhou no corpo da bolsa. Então, eu laço, venho aqui no primeiro ponto, vou inserir a agulha e fazer meio ponto alto. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto alto, do mesmo jeito, tá? Vou fazer aqui o último ponto, a gente iniciou com meio ponto alto, vamos finalizar também aqui o último ponto, fazendo meio ponto alto. Uma corrente e viro. A próxima carreira, vamos trabalhar pontos baixos, pegando aqui na alcinha de trás. E a próxima será com o ponto fantasia, pessoal, do mesmo jeito, tá? Então, pessoal, eu vou seguir esse padrão, eu vou adiantar aqui meu trabalho. Uma carreira eu faço aqui com essas pipoquinhas, a outra de pontos baixos, pegando aqui nas alcinhas de trás, tá? Vou adiantar e já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz. Já adiantei aqui as carreiras e fiz um total de 23. A última carreira foi a carreira de 15 pontos baixos, tá? Até aqui ficou medindo 13 de largura por 19 de comprimento. Então, pessoal, eu fiz 23 carreiras e 15 aqui na base, porque aqui no corpo da bolsa, para costurar o canto, nós temos um total de 63 pontos. Então, eu preciso ter 24 carreiras, 15 aqui no fundo, que é a quantidade de pontos que eu tenho aqui no meio. Lembra que a gente fez aqui de pontos neutros, 15 carreiras? Então, aqui eu tenho 15 pontos. E eu fiz 23 carreiras apenas, porque a gente ainda vai fazer um contorno de pontos baixos. E com esse contorno, nós vamos passar a ter 24 carreiras, tá? Por isso eu fiz 23 até aqui. E para fazer o contorno, a gente vai precisar cortar o fio e arrematar. Então, eu cortei o fio, olha, viro aqui do avesso e vou usar uma agulha um pouco menor para trazer esse fio aqui para trás, tá? Depois de arrematar, eu vou virar meu trabalho com o lado direito para cima, olha, o canto está com o lado direito para cima, aqui é o lado avesso. Vou inserir a agulha aqui, pessoal, nesse primeiro ponto, ó. Pegando aqui essas 2 alcinhas. Vou trazer o fio, fazer uma correntinha e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. E já vou escondendo esse fiozinho. Agora, aqui, de pontos baixos, eu tenho 3 carreiras, né? Então, tem 1, 2, 3. Eu vou distribuir aqui 3 pontos. E eu tenho aqui um total de 23 carreiras, lembra? Só que eu preciso ter 24. Então, eu vou distribuir aqui, pessoal, 23 pontos. E aqui no final, eu vou colocar mais um ponto para completar 24. Então, eu vou pegando aqui, colocando um ponto para cada carreira. Não importa onde você vai inserir a agulha, o importante é você ficar aqui com um total de 24 pontos. Estou chegando ao final, fiz 22 até aqui, agora aqui 23. E lembra que a gente precisa de 24 pontos?
Então, pessoal, eu vou colocar mais um ponto aqui, olha, no primeiro ponto dos 15 desse lado, tá? Aqui, ó. Então, agora eu tenho 24 pontos. Vou marcar. Agora, no mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto para completar 15. Então, aqui eu só vou fazer ponto sobre ponto. Fiz 15 pontos até aqui. Agora, a gente vai trabalhar 23 pontos, acrescentando um ponto a mais, né? Então, eu vou colocar mais um ponto aqui, no mesmo lugar. Ó, fiquei com 2 aqui nesse último ponto. Vou marcar esse primeiro ponto, 24 pontos que a gente precisa distribuir. Então, venho aqui para a próxima carreira, coloco um ponto. Ó, eu coloco um ponto aqui na direção da carreira baixa e um ponto aqui na direção dessa carreira que tem os relevos, tá? Estou chegando ao final, já fiz 20 pontos até aqui, preciso de 24, então eu pego um aqui, 21, 22, 23, aqui pegando essas duas alcinhas, e 24 aqui, pegando esse primeiro ponto que pertence aos 15 aqui do canto. Então, está pronto aqui o nosso canto, fizemos 24 pontos, 15 e 24, totalizando 63 pontos, a mesma quantidade de pontos que temos aqui no canto. Olha, pessoal, vamos precisar de 2 cantos, eu já adiantei o segundo, então eu tenho 2, eles são iguais. E nós vamos costurar com a peça virada do lado avesso, então esse é o lado direito, eu vou virar, vou deixar o avesso para cima, aqui na parte do canto também, eu vou deixar o avesso, olha, o lado avesso virado para cima, e nós vamos iniciar a costura aqui, pessoal, olha, naquele ponto marcado. Então, eu vou trazer o fio aqui por dentro e vou fazer uma correntinha para iniciar. Agora, já posso remover esse marcador e colocar um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando assim, olha, nas duas alcinhas, tá? Pegando um ponto de um lado e um ponto do outro. Trago o fio, sem apertar, tá? Não precisa apertar. E finalizo o ponto. Então, eu pego um ponto aqui no canto, um ponto aqui na parte do corpo da bolsa, olha. Nessa hora, a gente tem que prestar bastante atenção para não pular nenhum ponto, tá? Para não dar errado aqui o fechamento do canto. Estou chegando ao final da costura. O último ponto desse lado e o último ponto, que é o ponto marcado. Faço uma correntinha e vou fazer mais uma, pessoal, para formar um nó. Eu já tinha cortado o fio, aí ele ficou bem curtinho, mas não tem problema. Agora, a gente vai esconder essa pontinha aqui por baixo, ó. Olha como ficou a costura. O lado de dentro. Agora, ainda com a peça do lado avesso, pessoal, o lado direito está para dentro, né? Eu vou costurar o outro canto com o lado avesso para cima, do mesmo jeito que a gente fez ali, tá? E até aqui a nossa bolsa está assim. Agora, a gente vai virar para o lado direito. Então, até aqui a nossa bolsa está assim. E nós usamos essa quantidade de fio, pessoal. Se vocês quiserem, pode só colocar um fecho, que a bolsa já está prontinha, tá? Vou tirar a tara, né, que é o peso do caderno,
E agora vamos pesar a nossa bolsa. Olha, até aqui ela está pesando 507 gramas, que equivale a 265 metros de fio, tá, pessoal? Daqui pra frente eu pretendo pesar todas as bolsas e ir falando as etapas, a quantidade de fio que eu usei. Se vocês estiverem achando interessante, comente aqui para eu saber, tá? Agora vamos fazer o suporte do zíper, aquela parte onde prendemos o fecho, né, o zíper. Eu quero que o fecho, né, o zíper, fique pegando até aqui, olha. Aqui eu vou deixar livre. Então, eu vou contar. Aqui eu tenho 6 carreiras, né? 6 carreiras, mais 15 aqui do meio e mais 6. Totalizando, então, 27 pontos, tá, pessoal? Então, eu contei aqui cada carreira como um ponto, né? E aqui os pontos do meio, onde eu tenho 15. Então, daqui até aqui, eu vou fazer 27 pontos. Fiz 28 correntinhas e ficou medindo 19 centímetros. Já adiantei as 3 carreiras, então eu fiz 1, 2, 3, cada carreira com 27 pontos. Olha, a gente vai prender aqui, né? Então ficou nessa medida, estão vendo? Ó? Vamos precisar de 2 partes iguais, olha. E vamos precisar de um zíper. Esse que estou usando mede 55 centímetros, é um tamanho grande para a bolsa que a gente está fazendo, mas é o que eu tenho no momento. Esse fecho é da Círculo, eu vou ver se tem aqui no YouTube Shop. É claro que eu vou deixar selecionado um fecho um pouco menor. Então, a costura vai ser feita basicamente assim, olha. A gente vai posicionar esses 2 retângulos aqui em cima para costurar. Para costurar, eu vou usar a linha de nylon, essa linha invisível, e agulha de costura comum. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui do fecho, então a gente vai dobrar essa pontinha para trás, estão vendo aqui o lado de trás? E vamos dobrar assim, pessoal, com muito cuidado, olha, um pouquinho mais pra cá, para ele não ficar pegando o carrinho aqui depois, tá? Então, eu vou costurar assim, ó, deixando uma pontinha pra fora. Olha, depois de prender bem certinho, vamos iniciar a costura. Nessa hora também, a gente tem que tomar cuidado para não aparecer a linha, tá? Aqui na parte da frente. Apesar de ser a linha de nylon, mas se você fizer um ponto muito espaçado, ela aparece. Estou costurando atrás aqui das alcinhas, das correntinhas aqui dos pontos, tá? Aqui atrás, ó. Então, eu vou costurar assim, pessoal, até o final e depois eu volto com vocês. Olha, já terminei a costura. Olha, já terminei a costura e ficou assim. Agora, para costurar na bolsa, a gente vai abrir o zíper e vamos prender aqui no canto, olha, no começo aqui das 3 carreiras, estão vendo? Vou arrumando assim, olha, até o outro lado. E aqui do outro lado também, olha. Estão vendo aqui o finalzinho das 6 carreiras? Na verdade, são 6, né? Arrumo bem certinho. Vou prender uma aqui também. Ficou assim. Aqui desse lado, pessoal, a gente sempre vai inserir a agulha bem próxima de onde a linha saiu, tá? Para não aparecer. E aqui do outro lado também, tá? Volto próximo e empurro a agulha um pouquinho assim na diagonal para avançar a costura, tá?
Olha, veja que não aparece. Aqui do outro lado também não aparece. Então, eu vou adiantar a costura e depois eu volto com vocês. Olha, já terminei a costura desse lado, já arrematei a linha. E agora, a gente vai iniciar a costura do outro lado, que é do mesmo jeito, a gente vai prender. Olha, já terminei a costura. Agora, a gente vai fazer o arremate, aqui o acabamento do zíper. Então, pessoal, eu fiz aqui 6 correntinhas. Estou usando uma agulha bem menor para ficar mais delicadinho, tá? Tô usando a 3,5. Fiz 6 correntinhas e fiz 5 pontos baixos, tá? Fiz 3 carreiras, cada carreira com 5 pontos baixos. Agora, eu vou escolher o comprimento do zíper. Eu quero mais ou menos o zíper vindo até aqui, na altura de 30 centímetros, tá? E agora, eu vou costurar esse quadradinho aqui na pontinha, ó. Olha, já terminei a costura, eu costurei assim, tá? Por todo o contorno, para travar. Além de fazer o acabamento, ele vai travar o carrinho do zíper aqui, ó. Viram? E a nossa belíssima bolsa já está prontinha. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Se ainda não for inscrito ou inscrita, inscreva-se. Muito obrigada por ter ficado até o final. Tchau e até o próximo vídeo.